Fala, gurizada, beleza? Eu sou o professor Hilton, o seu professor de física aqui do YouTube, e seja bem-vindo à nossa playlist A Física para o Estudante Apressado. Se você é novo no canal, peço que se inscreva e ative os sinos de notificação, porque você vai ficar sabendo sempre que eu lançar uma videoaula nova, e todos os dias estou postando uma aula para que você aprenda física e vá bem nos vestibulares. O assunto da nossa aula de hoje é a propagação do calor. Como é que o calor se propaga de uma forma para outra? Porém, de um corpo para outro, né? Mas a questão é, primeiro, o que é calor? Eu acho que antes da gente falar um pouco sobre a questão de como é esta propagação, de que forma que ela ocorre, a gente precisa primeiro saber essa definição de calor. E o calor, ele nada mais é que uma transferência de energia entre corpos. O nome calor a gente dá para essa transferência. Sempre que eu tenho dois corpos, dois sistemas físicos ou duas regiões em que nós tenhamos temperaturas diferentes, flui uma energia de um corpo para outro, de um sistema para outro, de uma região para outra de um mesmo corpo. E este fluxo de energia que se dá é o que a gente chama de calor. Então a ideia geral é que a palavra calor simplesmente quer dizer transferência de energia, mais nada, é o nome que a gente dá para transferência. É igual que vocês aprenderam em mecânica como trabalho. Trabalho também é um nome dado para uma transferência de energia. Então é desta forma que a gente define algumas grandezas físicas. Vou pegar aqui uma caneta para a gente poder discutir um pouquinho da nossa condição então de calor. A definição está bem direta, ó. É a transferência de energia térmica entre dois corpos ou dois sistemas, que eu já falei, motivada por uma diferença de temperatura. Então aqui vamos pensar em dois corpos direto, um corpo A e um corpo B, o qual apresenta, no corpo A uma temperatura maior que a do B. Então o fato desses dois corpos estarem próximos, haverá essa transferência de calor, essa transferência de energia, o calor ele vai fluir e, por definição, o calor ele flui de forma espontânea. Isso aqui é espontâneo, sempre do corpo de maior temperatura para o de menor. Calor representado pela letra Q. Mais à frente, nós falaremos deste mecanismo, desta ideia do que é o calor com mais detalhes. Porém, entenda que a natureza nos mostra espontaneamente a transferência de energia térmica ir do corpo de maior temperatura para o de menor. Agora, de que forma que isso acontece? Como ocorre esta propagação? Este é o assunto da nossa aula. Então, essa propagação vamos ver de três formas. A principal e a que é mais cobrada nas provas de física é a condução térmica. Esta a qual a energia passa de partícula a partícula. Então, desenhei aqui para vocês uma pessoa segurando uma barra de um determinado metal. Ele aproxima do fogo. Ali no fogo nós temos uma região então que começa a fazer com que a barra fique mais quente. Então aqui no início da barra as moléculas passam a ficar muito agitadas. E como é um metal, um sólido, a gente sabe que há aquela questão da ligação, da estrutura cristalina dela ser fixa. Eu já expliquei um pouco sobre isso na nossa aula de dilatação. Se você não viu, vai ter cards para você aqui. Mas ela começa então a vibrar e essa energia é tão intensa que essa vibração ela passa a ser jogada para a partícula seguinte da ligação e a energia então vai passando de partícula a partícula. E aí ela vai aumentando esse estado de agitação molecular. Note que o fluxo então ele passa por dentro desta barra. Esse, então, o fluxo de calor. Agora, como calcular este fluxo? Bem, de maneira geral, o fluxo, representado pela letra grega φ, ele nada mais é que a quantidade de calor que passa
num certo intervalo de tempo. Isso aqui é muito parecido com a nossa ideia de potência, já que potências elas podem ser emitidas, absorvidas, irradiadas, e o fluxo ele mais ou menos segue neste princípio, tanto que a unidade de medida que o fluxo apresenta, vamos colocar aqui, é a mesma unidade da potência, joules por segundo, que chamamos de watts. Tá aí, tranquila? Nossa primeira ideia então sobre o fluxo de calor é desta maneira que a condução funciona. Portanto, um físico chamado Fourier tentou verificar a relação que o fluxo tem com os materiais de formas mais diferenciadas, né? A condução ela acontece no sólido, líquido, no gasoso, ela precisa de um meio. Ela é mais evidente em sólidos. Então Fourier acabou fazendo a seguinte situação, ó. Ele pegou, no caso aqui eu pus uma parede, porque é uma grande aplicação, né, na parte de construção civil, mas pense que tem um determinado objeto que apresenta uma certa área para que o fluxo passe, uma certa espessura e a parte onde está mais quente e para onde está mais frio para que o fluxo então caminhe. Fourier identificou que este fluxo é diretamente proporcional à área. Quanto maior é a área, mais fluxo pode passar por ela. Verificou também que este fluxo é inversamente proporcional à espessura. Quanto mais fino for, mais fluxo passará. E também verificou que o fluxo é diretamente proporcional a diferença de temperatura dessas faces, tá? Então, quanto maior é a diferença, isso indica que mais fluxo está passando. Juntando tudo isso, matematicamente, vocês sabem que essas proporcionalidades nos remetem a uma constante. A lei de Fourier ficou escrita, então, desta forma, que um fluxo de calor, ele depende diretamente do tipo de material, diretamente proporcional à área, e a diferença de temperatura, sendo sempre a subtração da quente pela fria, inversamente proporcional à espessura. Talvez onde você já tenha estudado ou ainda está estudando, possa vir letras um pouco diferentes, mas não muda em nada. A lei é válida desta forma. Bem, tá aqui então a nossa famosa equação do fluxo que os vestibulares andam cobrando bastante ultimamente, né? Este K. Quem é este K? O nome dele é condutividade térmica. Ele vai indicar os materiais que são melhores condutores que outros. Então a gente vai ter dois tipos, os materiais que conduzem bem e os que não conduzem bem. Essa história de isolante já é um pouquinho relativo, né? A gente tem bom condutor e mau condutor. Então é essa constante que vai nos mostrar isso. A unidade que ela apresenta no sistema internacional, ela é Watt por metro Kelvin, mas permite algumas outras variações. O importante é que você entenda a aplicabilidade dessa expressão. Bem, de maneira geral, como eu falei para vocês, na parte de provas de física é muito comum cair essa ideia da condução, principalmente a lei de Fourier. Agora, esses dois outros assuntos, eles não caem só na prova de física, como na de ciências da natureza de maneira geral. A gente sempre tem alguma coisa associando a biologia, a química, às vezes até mesmo a geografia, tá? Então fique atento porque, principalmente, o Enem gosta muito dessa contextualização e relação entre as questões de uma prova. Bem, o que vem a ser a convecção? É quando a gente vê a energia mudar de local devido ao deslocamento da matéria. E para que a matéria, né, todas as partículas sofram um deslocamento, isso vai acontecer em um fluido. O que é um fluido? São os meios líquidos e gases. É um líquido ou é um gás e a gente verifica isso. Na questão da geografia, tem as brisas. Você deve já ter estudado. De dia é chamado brisa marítima, de noite brisa terrestre. Agora, por que isso? De dia, o ar, né, que está sobre a
terra, sobre o continente, ele vai esquentando demais, porque tem uma alta absorção de energia devido a uma grandeza física chamada capacidade térmica também. Bem, e aí o ar quente ele tende a subir, enquanto lá no mar que está mais frio, este ar frio tende então a descer, ocupando o lugar. Agora à noite, como a terra, o continente, ele esquentou rapidamente, ele também vai esfriar bem rapidamente, diferentemente da água. Demora para esquentar e depois demora para esfriar. Então à noite a água que está mais quente, portanto o ar quente sobe e aí de noite sopra a brisa que vem da terra, por isso terrestre, sopra do mar, marítima, sopra da terra, terrestre. Funciona esse esquema. Isso também vale para a questão de movimento de placa tectônica, assim, se a gente pensar fisicamente, porque teria a ver um pouco com a questão da convecção dos magmas, tá? Bem, a gente também tem outras aplicações do tipo ar-condicionado, né, ser instalado em cima, o aquecedor ser instalado embaixo, devido a esses fatores. Tem a geladeira, a parte mais fria da geladeira em cima, onde estão os dutos, a parte mais quente, que não é bem quente, mas em relação à geladeira, fica lá embaixo, por isso que verduras são sempre colocadas em gavetas bem na parte de baixo. Tudo isso explicado deste processo. Em química, podemos pegar o aquecimento de alguma substância, de um líquido que seja, utilizando um bico de Bunsen, um Becker. Como funciona aqui? Bem, a chama começa a aquecer o metal e, consequentemente, o Becker e, por condução, aquece a água. Esta parte de baixo aquecida começa, então, a subir o que a gente chama de correntes de convecção. Elas não são bem organizadas, bonitinhas assim, mas pelo menos para vocês terem uma ideia. A parte de cima, que então está mais fria, ela desce. E aí é esse processo contínuo. Agora, por que isso tudo acontece? Devido à densidade. Quando a substância ela esquenta, o seu volume aumenta, consequentemente, a densidade vai diminuir. Então, um corpo que aquece gera uma dilatação, lembram disso? O seu volume aumenta, a densidade diminuindo, ele sobe. É desta maneira que ocorre o processo da convecção. E para a gente fechar, o último processo, a radiação, propagação, né, pela irradiação. O que a gente tem? A energia ela vai se propagar por meio de ondas eletromagnéticas. E uma onda eletromagnética, para quem acompanha aí as aulas do canal, já tem algumas de ondulatória, né? Elas não precisam, né, de meio algum, no vácuo, no meio material, elas estão se propagando. E isso que acontece aqui com o nosso planeta Terra. Uma onda eletromagnética sai do Sol, ultravioleta, luz visível, raio-x, raio gama, né, que apresentam uma certa frequência, né, de propagação, chegando aqui na atmosfera. O que a nossa atmosfera faz? Determinados comprimentos de onda, elas é opaca, então reflete e joga fora. Outros determinados comprimentos de onda atravessam, geralmente são as ondas mais benéficas ao planeta. E aí há uma absorção. Tem absorção pela própria nuvem, né, a qual parte reflete de volta. Tem a questão da absorção pelo solo, pelas árvores, pela água. Isso aí chama-se balanço energético do planeta. Você já deve ter visto isso tanto em biologia quanto em química. O importante é quando o nosso planeta absorve toda esta radiação e a reflete, né? Manda de volta. Então, o comprimento aqui de onda vai mudar porque muda a frequência. Quando então o planeta manda de volta, parte dessa onda é refletida, parte fica aprisionada, que é o que chamamos de efeito estufa, que é um processo natural do nosso planeta. Então ele acontece devido a esse aprisionamento dessas ondas mais longas que a Terra manda de volta, que são as ondas de calor que a gente está tratando aqui. Uma outra aplicação, algo que a gente tem aí bem visto, né, hoje em dia, que é o uso
dessa pistolinha para ler temperatura. Os nossos corpos, eles emitem radiação devido às faixas de temperatura. Você já deve ter visto uma barra aquecendo e ela vai mudando a coloração ao longo, né, do caminhar pelo fluxo. Então, cada temperatura emite uma cor diferente devido à frequência dela. E o nosso corpo também. Você viu isso já em filme? Você vê algum, sei lá, um óculos ou uma arma, alguma coisa em algum filme que passa uma pessoa e vê aquela cor avermelhada, amarelado, mostrando as regiões mais quentes e mais frias. É isso que essa pistola capta. Então, o que a gente tem? A onda onde o nosso corpo está reflete, joga no aparelho um sensor fotoeletrônico, alguma coisa assim, faz a conversão disso em temperatura e joga para nós no visor o valor. Bem, importante salientar é que a frequência deste emissor, de quem está emitindo, é diretamente proporcional à temperatura que esse corpo tem. Então, quanto maior é a temperatura, maior frequência ele, né, apresentará. Existe uma equação física que nós temos para calcular. Vou aqui colocá-la logo abaixo aqui para você enxergar. Vou dar uma baixadinha aqui, ó, em que a potência ela é sigma epsilon AT a quarta. Bem, não se preocupa muito com isso, né? Esse sigma é a constante de Boltzmann, esse epsilon está associado à ideia de frequência quando ele é 1. Ele é um corpo negro ideal, então ele fica sempre entre 0 e 1. Este A é a área que você está observando, a área da testa, a área do planeta, e aqui a temperatura. Mas não é muito comum a cair, mas fica aí. A ideia da potência, a qual utilizamos, né, as constantes de Stefan Boltzmann. Mas de maneira geral, este é mais um dos processos que nós temos, e por aqui a gente encerra essa nossa aula, já que a ideia é trazer para você de uma maneira bem rápida, didática e de maneira que você aprenda e use isso para conseguir aquela vaga em seu vestibular. Vou dar um espaço para você dar o seu print e agradecer a sua participação, que ficou até aqui, e peço, deixe seu like, um comentário no vídeo. Quer que eu faça uma aula mais detalhada sobre os assuntos? Deixe nos comentários também, e compartilhe o nosso vídeo com aquele seu amigo que também tem pressa em aprender física. Fico por aqui, os aguardo em nosso próximo encontro, nossa próxima videoaula. Um forte abraço e um beijo no cérebro.